Olá, eu sou o Léo Meirelles. Estamos começando mais um episódio do Trust Control Talks, o podcast onde a gente aborda tudo sobre cibersegurança. E hoje, para nossa alegria e felicidade, nós estamos recebendo aqui dois convidados especiais. A agenda realmente atribulada, mas eles vieram aqui, fizeram a gentileza. Estamos recebendo o CEO da Trust Control, Alberto Jorge. Seja bem-vindo, Alberto, mais uma vez. Obrigado, Léo. Tudo bem com vocês aí, pessoal? A gente vem aqui para trazer um recado legal, né? De mostrar um pouco do que a gente escutou e viu aí presente aí na RSA, a Conference. E estamos aqui para trocar essa ideia e trazer os insights que a gente viu lá. E a gente recebe aqui também nosso diretor de serviços, Rafael Soares. Rafael, muito obrigado por você ter vindo aqui também, dedicar esse tempo para o nosso conteúdo. Opa, Léo, obrigado aí pelo convite e tamo junto, vamos seguir com esse bate-papo aí que vai ser bem legal. Legal demais ter vocês aqui, tá? Bom, gente, nesse episódio a gente vai abordar aqui as principais tendências, na verdade os principais insights que os nossos dois líderes da empresa tiveram na RSA Conference. Primeiro, Alberto, vamos falar para quem está nos ouvindo e nos assistindo. O que é a RSA, né, para quem nunca teve contato ou nunca viu nada relacionado à feira? Vamos explicar um pouquinho o que é, onde que ela foi realizada, né? E só deixar claro, tá, gente? Essa é a 4ª vez que a nossa empresa vai para a conferência. Perfeito, Léo. Então, a RSA Conference é hoje uma conferência de cibersegurança, é a maior do planeta, né? Então, é a conferência mais completa quando a gente fala de fabricantes, empresas e quantidade de participantes, né? Ela acontece anualmente em São Francisco, e lá onde a gente bebe também um pouco dessa fonte aí da inovação, né? É onde lá estão instaladas as principais empresas ali, não só da área de tecnologia, mas especificamente da área de segurança, ali no Vale do Silício. Então é muito legal a gente conseguir estar lá nessa proximidade, lá na feira, né? Ver essas empresas, essas startups, muitas vezes empresas novas, né? Como você falou, a Trust é o 4º ano que a gente está presente lá. Eu, pessoalmente, venho ido na feira, né? E a gente veio logo após o período de pandemia, né? Que foi quando a feira reabriu. Ela ficou aí 2 anos, salvo engano, parada. Acho que foi em 2021 e 22, se eu não me engano, foi só 21. Mas desde então a gente vem indo na feira e vem acompanhando essa evolução, né? Feira gigantesca, né? Muita gente. E esse ano especial a gente viu aí a comunidade brasileira em peso lá, né? A gente tem mais de 600 participantes do Brasil. Em termos de delegação, o Brasil foi a 2ª maior delegação da feira, né? O que mostra o quão o Brasil está preocupado com o tema e está querendo discutir esse tema, que é um tema quente, né? E também uma percepção minha, né, é que a diferença em termos da adoção das tecnologias dos Estados Unidos para o Brasil, a minha percepção é que ela vem cada vez mais reduzindo. Então, como eu venho indo nessa feira há 4 anos, né, eu venho conseguindo entender o que está acontecendo lá e fazendo um paralelo com a nossa realidade do Brasil. A velocidade de adesão também tem diminuído bastante. Exatamente, esse é o grande ponto, né? Desde os primeiros movimentos, quando eu comecei aí, eu falei, isso aqui para chegar no Brasil vai demorar 2, 3 anos, né? E a gente está vendo agora uma realidade completamente diferente. Deixa eu pegar esse teu gancho e fazer uma pergunta pro Rafael. Rafael, acha que essa diminuição da adesão, ela está muito atrelada à mudança também da distribuição, essa mudança de produto para serviço, para soluções mais em cloud? Acha que isso também influencia bastante para, digamos assim, para essa mitigação de tempo? Com certeza a facilidade de adoção ela ajuda muito. Então, mas acho que o principal foco é que o Alberto bem comentou, é um tema latente. Então, segurança da informação está cada vez mais vinculada a negócio. E as empresas estão tentando procurar uma forma de diminuir o risco do negócio dele. E você tem a internet hoje como uma fonte de pesquisa, e aí facilita. Aí a questão de você comprar isso como um serviço facilita. Você viu algo que lhe atendeu. Vai conseguir reduzir um problema que você tem, mitigar um risco existente. E você basta fazer a contratação online, você vai fazer isso. Então, naturalmente, ajuda muito. Mas acho que um outro ponto importante também são, cada vez mais as empresas brasileiras focadas nesse tipo de negócio, como no caso da Trust,
a gente está procurando cada vez mais informação, como é que a gente consegue contribuir mais com o negócio das empresas e levando a tecnologia. Então, também tem um papel importante da gente como disseminador de informação da área da tecnologia, está indo nesses eventos, está aliado com os principais fabricantes, com novas soluções e levando isso para o mercado. Bacana. Eu fiz só aqui esse parênteses porque peguei esse gancho aqui da informação que o Alberto colocou, mas eu queria te ouvir também. Queria que você falasse, na sua visão específica, o que você achou da feira esse ano, né? O que mais te chamou a atenção ali? Não só a comunidade brasileira, que deve ter feito ali uma festa muito grande também, né? Porque brasileiro, quando vai, é vibrador, né? E a gente sabe que todo mundo que está nesse mercado aqui quer realmente trazer inovações, debater bons assuntos, mas na sua visão específica. E aí eu não estou falando aqui só sobre o que você viu em termos de tecnologia, de serviço, mas como a pessoa, Rafael, viu essa feira esse ano da RSA? Eu, particularmente, eu já participei de muitos eventos. Então, nesses meus 25 anos aí de carreira. Mas nunca de uma feira em si. Muito eventos de fabricante. E eventos grandes de fabricante. Mas uma feira você tem esse potencial. Como você atrai muitos fabricantes. Lembrando que são 600 fabricantes. Estavam 600 empresas. É um número gigante. Lá, então, isso leva para um tamanho de feira. Não só feira, mas o congresso, que acho que é o principal motivo do evento em si. É uma coisa espantosa o tamanho daquilo. Então, são 3 pavilhões gigantescos, onde você tem os estandes dos fabricantes, onde você tem toda a área de congresso. Então, é uma coisa que 3 dias, eu acho pouco provável alguém dizer que conseguiu ver tudo. Não dá. Você tem que ter algum tipo de foco para conseguir. Você vai dedicar um dia para as palestras, para as sessões, para os keynotes, ótimo. Um dia para você ver quem você já tem contratado e ver quais são as novidades que ele tem lá, e um outro dia para você ver novidades que tem no mercado, isso não vai te dar para te ver 50% da feira. Então é uma coisa muito grande, que para você aproveitar da melhor forma, você tem que dedicar tempo. E aí eles têm uma dinâmica muito interessante, eles têm gente de produto, especialistas em produto fazendo a cada 20, 25 minutos palestras falando de um pedaço de tecnologia específica. Os grandes fabricantes, como Netscope, Tenable, eles têm diversos ambientes desses, pequenas áreas de palestra, então você consegue ter não só uma, mas várias acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso ajuda muito a você tentar otimizar esse tempo. Mas, assim, foi a minha primeira vez na RSA e eu fiquei espantado com o tamanho da feira. É uma coisa é impressionante mesmo o quão ele consegue juntar tantas empresas, tantas pessoas para conseguir compartilhar informação e focado em cybersecurity. E é interessante, né? Eu queria colocar aqui 2 pontos muito rápidos, assim. O primeiro apesar de ter sido esse ano a comunidade brasileira aí talvez a maior comitiva, isso não deixa também de mostrar que a Trust ela está à frente do mercado, né? Presente aí por 4 anos em um evento dessa magnitude que você está colocando, né? Um outro aspecto que eu acho interessante é que isso mostra também o quanto a dimensão da discussão sobre cibersegurança em outro país. Perfeito. Nós temos aqui grandes eventos, mas muitos são promovidos ali, inclusive, pelos próprios fabricantes, que são multinacionais. Mas isso mostra ainda, talvez, aí, o quanto também que a gente precisa amadurecer em termos de discussão, de tecnologias, de tudo isso para chegar... Eu não sei se vocês concordam com essa visão. O que você acha? Eu concordo. Naturalmente, aqui, se a gente pega pelo próprio público, né, quando a gente olha qual foi o público que atendeu a RSA, apesar do Brasil ter ficado em segundo lugar, cara, a quantidade de americanos, né, que é onde é lá, mais uma vez, é onde eles estão lá bebendo dessa fonte. Então, assim, naturalmente já tem uma questão cultural, né, que lá onde a coisa inicia, né, tem questões da própria facilidade de infraestrutura, né, mas eu entendo que aqui no Brasil a gente vem numa jornada, né, de transformação dos eventos. Acho que já vimos alguns eventos de maior porte, ainda não perto da RSA, mas eu entendo que com passar de mais alguns anos, né, e cada vez mais essa adoção de segurança massiva que a gente está tendo aí no mercado,
as empresas, aumentando a quantidade de empresas, inclusive a quantidade de fabricantes brasileiros também, que é um tema também que a gente observa. Isso vai gerando essa maturidade e aí pode atrair, inclusive, aqui para o Brasil, né, mais possibilidade de repente ter feiras desse tamanho. Aqui a gente vai acabar tendo, não sei se feiras, mas conferências, talvez a conferência do Gartner ali, que é onde a gente tem um público forte de C-level, de executivos de segurança, discutindo temas relevantes, etc. Talvez aqui no Brasil é um paralelo ao que eu faço em relação à RSA, mas assim, ainda é bem pequeno em relação ao tamanho da feira, o potencial de negócios que a gente faz ali ao longo desses dias. E é importante, olhando para esse aspecto, porque assim, a RSA não nasceu há 4 anos atrás. Sim, então, é um evento de mais de 20 anos. E ele teve seu momento de começo e ele veio, naturalmente, com a continuidade, com a relevância de fabricantes e de pessoas, ele foi tendo a continuidade. Eu acho que é um movimento. A gente tem alguns eventos no Brasil que estão começando, tem que estar no seu 4º, 5º ano, que eles têm, e a gente vê que está crescendo, principalmente lá em São Paulo. Você vê que era um pedaço de uma área, de um centro de convenções em São Paulo, hoje já pega mais uma área maior. É natural, acho que a continuidade e a relevância com que se vai colocando para aquele evento vai fazer o que a gente chama de crescimento, de ramp-up dentro do cenário nacional. Então, acho que é um caminho que a gente está seguindo bem. É um tema que o Brasil ele é muito forte. Então, a gente tem grandes empresas de grandes implantações, referência a nível global, principalmente setor financeiro, setor de saúde. Então, a gente sabe como funciona e a gente sabe como fazer a nível de quem usa e a nível de quem vende, quem implementa, olhando para o lado da atrás também. Esse benchmark que o Rafa trouxe também é interessante, né? Se você pega, por exemplo, um setor financeiro, cara, o Brasil, acho que até pela própria dinâmica do Brasil, né? Porque, como diz, o Brasil não é para amador, né? O Brasil tem que ser para profissional mesmo. Então, assim, a própria dinâmica aqui do Brasil, cara, faz com que o nível de maturidade, muitas vezes, e o nível de adoção de controles, por exemplo, no segmento financeiro, muitas vezes é maior do que no mercado americano. Sim. Porque o mercado americano, a predição eu estou confiando muito nas pessoas, e isso funciona muito lá ainda, né? Então, naturalmente, quando a gente pensa em fraude, em golpes e ataques, a gente vê digamos assim, um número maior, um número menor e uma confiança maior, né? Do que, por exemplo, o Brasil. E aí é um pouco disso. Então, quando a gente discute do segmento financeiro, cara, o Brasil está muito mais, digamos assim, com muito mais discussão e relevância do que, por exemplo, o mercado americano, olhando para o financeiro, entendeu? Quando mexe no bolso, né, aí as coisas realmente mudam de cenário, né? E o brasileiro sofre muito com isso. Mas, graças a Deus, tem empresas como a Trust que cuidam, implementam soluções de segurança não só para as empresas, mas que depois chegam nos clientes finais, né? Perfeito. Antes de entrar aqui no tema central do nosso podcast, que são os insights que vocês tiveram, né, a visão de tendências que vocês estão trazendo para a gente, todo mundo sabe que a Trust ela tem excelentes parcerias com fabricantes. E esse ano, em especial, também contamos com a programação com os nossos fabricantes lá em São Francisco, lá na Califórnia. Queria que vocês falassem aqui um pouquinho sobre quais eram esses parceiros e como foram essas atividades aí, o que vocês podem colocar aqui para quem nos ouve e nos assiste. Algumas tendências, alguns insights desses momentos que vocês tiveram ali quase que em privacidade, digamos, né? Porque vocês tiveram reuniões de 1 a 1, reuniões ali em grupo. Tivemos alguns clientes que nós temos aqui dentro da Trust super relevantes, estiveram também nesse momento com a gente. Queria que vocês contassem como é que foi essa dinâmica e essa experiência. Cara, eu comentei, por favor, comentei até com o nosso time que é uma hora bem importante porque você está com o pai da coisa. Então, você vai ter a reunião com o cara que está diretamente no dia a dia daquele produto, daquele serviço específico. E aí o cara, naturalmente, ele tem um momento de fazer a apresentação do que ele queria fazer e ele abre para a pergunta. E na hora que ele abre para a pergunta, você não tem a dúvida que a resposta dele, mesmo sendo sim ou não, mas é a resposta correta e a mais próxima da realidade do produto. Então, assim, é muito rico porque você não está com uma terceira, quarta, quinta pessoa na hierarquia, que acontece quando você está aqui um pouco no Brasil, da informação. Você está com a primeira pessoa da hierarquia. Você está com o cara do C-level. Literalmente bebendo da fonte. Exato. E com o cara que está lá. Se ele não está mais digitando, porque hoje ele virou o VP daquela área, mas ele, por exemplo, no caso da Netscope, a gente falou com o cofundador, que é o CTO.
e o cara tá mergulhado no desenvolvimento do produto. E ele passou 1 hora falando pra gente para onde que a Netscope tá indo em termos disso. A gente teve um momento também com a Tenable, teve um momento com a Proofpoint, que eles foram ricos por conta de como a gente conseguiu o acesso às pessoas, a relevância das pessoas para a qualidade da informação. Então, você ainda sair mais, digamos, empolgado, mais confiante de que a parceria ela é a correta e que a gente está indo para um caminho importante de conseguir agregar para os nossos clientes com tecnologia, com segurança do ambiente. Então, isso foi para mim foi um destaque importante. Quem eles colocam para conversar com você. Legal você trazer isso, porque eu imagino também que para eles esse momento também é bastante importante, porque ele escuta a demanda de quem está operando no final, né? Então, assim, eles passam dessa visão muito mais macro, mais subjetiva ali do produto, para entender, cara, será que o que eu realmente estou desenvolvendo, estou produzindo aqui, está fazendo diferença lá para quem opera, né? Para você, Alberto, o que você traz aí desses encontros que tivemos com os nossos fabricantes? Primeiro, vamos falar aqui para o nosso público, quais foram os fabricantes, né? E aí depois fala como é que foram esses momentos. Perfeito. Dentro do hall dos nossos parceiros, a gente teve aí essas reuniões, né, normalmente com esses executivos que o Rafa comentou, fundador, CEO, às vezes CTO, um C-level, um cara que está lá no nível, lá em cima da pirâmide, com alguns desses parceiros. O que tem mais de destaque aqui nosso foi o pessoal da Proofpoint, né? Proofpoint é um parceiro nosso que a gente está muito alinhado, né? Eles trabalham com um foco inicial em toda essa parte de proteção voltada para colaboração, e-mail, etc., mas com uma plataforma mais completa hoje em dia. E a gente teve uma sessão com eles, né? Essa sessão a gente conseguiu explorar um pouco, inclusive, de detalhes até um pouco mais técnicos. A gente conseguiu ter um papo executivo, mas a gente conseguiu descer para mostrar caso de uso, possibilidades que os clientes normalmente vão ver. Porra, isso aqui atende o meu negócio, né? Eu tenho essa dor e eu consigo endereçar. Então, a gente tem um momento de destaque, foi com os executivos da Proofpoint, num hotel, e normalmente é isso. Isso é bem interessante no Moscone, o Rafa já comentou, mas eu destaco esses fabricantes, essas grandes empresas, elas acabam tomando todos os hotéis ali ao redor do Moscone Center, que é onde se realiza a RSA. E esses hotéis eles usam justamente para isso, para fazer essas reuniões 1 a 1. Né? Então a gente teve inicialmente um com a Proofpoint, que foi mega interessante, né? E também a gente teve um com a Netscope, tá? Que a Netscope é outro parceiro fortíssimo nosso, que a gente conseguiu também discutir uma série de tendências. Nesse tipo de coisa a gente consegue inclusive ver o roadmap, né? Que é outro ponto muito interessante, para onde a tecnologia está indo. Não só a discussão com o pai da criança, como o Rafa colocou aqui, mas para onde está indo. Né? São coisas que muitas vezes a gente não vem aqui, não desce tanto assim para a gente. A gente está conversando lá justamente com quem está desenvolvendo o produto e o cara que definiu as prioridades de mudança da tecnologia ou de evolução dessa tecnologia e está mostrando para a gente. Então, a Netscope também foi um momento fenomenal e a gente também participou de um painel de debates lá com a Netscope, com o segmento financeiro. Então, eles trouxeram clientes do segmento financeiro, mas muito ali América Latina, acabou não tinha nenhum cliente do Brasil, especificamente no painel, mas foi bom para a gente entender, porque os desafios são os mesmos. Né? Tinha os caras lá da Colômbia, tinha os caras lá do México. Cara, não é tão diferente. Né? Eles respiram e têm as mesmas dores que a gente tem, que os clientes daqui da nossa região têm. Então, também foi outro momento de destaque. Outro parceiro relevante que a gente também trocou muita informação e teve esses papos foi o pessoal da Tenable. Né? Tenable também é líder para solução de exposição, de gestão de riscos. Né? A gente também teve momentos de troca de informação, momentos bem interessantes. E fora isso, a gente conseguiu também, para alguns parceiros que a gente não marcou essa sessão de 1 a 1, explorar os estandes, que eu sei que a gente ainda vai falar um pouquinho mais aqui. Vamos falar agora. Mas foi um momento que inclusive eu vou pegar esse gancho aqui também, porque a Trust recentemente, ela adquiriu uma empresa em São Paulo, né? A gente já vem falando aí, divulgando. E essa empresa, que atua em São Paulo, ela tinha um portfólio com parceiros que não eram parceiros da Trust. Então, inclusive, foi um momento interessante. Para quê? Para entender desses parceiros que estavam com a Beyond Security, que é a empresa que a gente adquiriu, quais os que a gente está trazendo para a Trust. Tá? E aí a gente teve possibilidade também de discutir, de visitar o stand desses caras, de muitas vezes ver uma demo da tecnologia, ele mostrando lá com um engenheiro lá para a gente entender se é realmente o melhor caminho, ou qual o caminho que a gente vai seguir. Então,
foram momentos riquíssimos, né, de troca de experiência aí, e o stand, então, que aí são mais de 600, como você falou. Infelizmente, são, né, alguns dias de feira, mas, cara, não dá para explorar tudo. Não dá. E eu gosto, e principalmente nas áreas das startups ali, né, eu gosto muito de entender o que está acontecendo, porque, cara, e a gente vem esses 4 anos de feira, a gente acompanha isso. Teve um ano que o cara era uma startup, ele estava lá com, vou brincar aqui, um balcãozinho lá, um standzinho tímido, o cara evoluiu, cresceu, já ganhou outra maturidade. E também a gente vê muito que é um movimento de M&A, de compra e aquisição, fusão desses caras, né? Ou seja, é um cara pequenininho, mas é o cara que está em alto destaque, vai lá um grande, compra, no ano seguinte, ou ele ainda está com a marca dele própria, mas suportado por essa marca grande, ou às vezes ele já está incorporado, vamos dizer assim, dentro do grande, né? Então isso também é bem interessante da gente ver e acompanhar. Então esses, para mim, são os momentos muito ricos, né, cara? Pontos bem de destaque. Pontos bem de destaque, né? Exatamente. Eu vou aproveitar aqui e eu vou fazer um convite a quem está nos ouvindo. Nós falamos aqui algumas vezes sobre o setor financeiro. Eu queria convidar você. A Trust Control tem um case de sucesso com a BS Cash. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre como a gente lida com uma empresa muito grande do setor financeiro, por favor, vá lá nas nossas redes, no nosso YouTube, que você vai conhecer o nosso case de sucesso. Bom, acho que agora falamos aqui sobre estrutura, sobre o que a gente viu ali com os nossos parceiros, e eu queria começar a entrar aqui sobre essas tendências, né, que são apresentadas lá, para a gente mostrar para quem está nos ouvindo e nos assistindo quais são as direções, que você até falou agora sobre direcionamento. Quais são as direções, quais são os próximos passos que as empresas estão enxergando, especificamente olhando um pouco para o desenvolvimento do Brasil, digamos assim. E aí eu quero trazer também um olhar não muito técnico, mas um olhar mais voltado para negócios, né? E uma das coisas que nós vimos muito lá, uma simples busca, você vai ver tema que foi muito quente, que a gente vem falando isso desde o ano passado, na verdade, a inteligência artificial, né? Mas nós tivemos aí discussões fortes sobre inteligência artificial, proteção de identidades. Você mesmo falou aqui sobre esses ambientes de monitoramento de vulnerabilidades, quase não sai. Outro tema relevante que eu vi muita discussão em torno disso é agentes de IA, que é a próxima tendência também, né? Então, queria abordar com vocês aqui na visão de cada um. Isso aqui é muito pessoal, porque cada um traz a sua própria bagagem, né? Mas o que a gente pode trazer para quem está nos assistindo de quais são as tendências? Quer começar, Alberto? Fica à vontade. Perfeito. Como você falou, Léo, cara, não dá mais para viver sem IA. Esse foi o resumo para mim. Tá? Quando a gente para um pouquinho e discute com cada player que está ali na RSA, o que você faz, né? Qual que o teu produto faz? Cara, quase impossível você ver alguém que está tendo algum tipo de discussão se não tem a IA. Tá? Eu particularmente, eu não me lembro. Como eu falei, não dá para abordar tudo, são mais de 600. Mas, cara, os que eu conversei, unanimamente usam alguma feature, alguma função, ou mesmo o produto está todo baseado em inteligência artificial. Esse é o grande ponto. A gente teve no episódio passado, nós conversamos aqui e falamos muito sobre o SOC, o Trust SOC, que a gente usa, embarca no Trust SOC inteligência artificial. Mas eu queria entender, Alberto, se você conseguiu enxergar, porque quando a gente fala de IA, a gente fala de uma maneira muito... Aqui, né? Quando a gente está abordando aqui no podcast, a gente fala de uma maneira muito, digamos assim, superficial. Eu queria entender de vocês, vocês enxergaram algo de fato assim, que seja uma mudança de paradigma de 1 ano, de 6 meses para trás, para agora? O que eu vi, que me chamou bastante atenção nesse mundo de IA, que de fato para mim chamou a atenção e eu estou curioso para entender qual o caminho que isso vai seguir, tá? Como a gente falou, IA não só para segurança, né? IA está no hype, né? Então a gente vê hoje praticamente todas as aplicações de negócio usando IA. E a gente vê também, consequentemente aí, um uso de IA que ele muitas vezes é sem controle, é sem segurança, eu vou fazer. Né? Um exemplo claro que a gente está vendo muito nisso é o setor judiciário, cara. A IA, por exemplo, está tão envolvida já com o juiz está usando IA e não quer nem saber. Muitas vezes ele
quer lá saber se é a IA corporativa ou é a IA gratuita, ele está querendo resolver o problema dele, né? Então, essa discussão de IA, para mim, que me chamou a atenção, eu vi algumas empresas que tinham produtos específicos para proteção das IAs. Então, isso aí já é uma mudança, né? Essa é uma grande mudança de paradigma. É uma grande mudança. Porque o que eu vi até então foi a IA, de alguma forma, estando conectada com alguma tecnologia para ajudar, né, na adoção, para ganhar produtividade, para ganhar relevância. Mas eu vi agora algo, que é esse que me chamou a atenção, beleza, eu uso a IA dentro de casa, eu uso IA para N coisas, principalmente os LLMs, né? Que aí eu estou falando daquela IA generativa, de você interagir lá, e hoje está... Né? Quem não usa... Bastante difundido. Quem não usa, né? Então, essas tecnologias de proteção, de escanear para entender o que tu tem de IA, proteger ela em tempo real, né? Contra vazamentos, contra... Isso foi algo que me chamou a atenção, né? Porque, falei, o cara foi na fonte, né? Ele está aproveitando de fato o momento que está todo mundo usando, todas as áreas de negócio, e criou um produto para isso. Inclusive, uma das empresas que estava lá, ela foi adquirida muito recentemente por um outro parceiro nosso, que é a Palo Alto Networks. Tá? Então, se eu não me engano, é a Protect AI. A Palo Alto acabou de anunciar a intenção de compra, né? Porque no mercado americano a gente não fala em já compra, ela tem a intenção de compra para ter todo o fluxo, exatamente, e aí incorporar no portfólio. Então, esse foi um que particularmente me chamou a atenção. Tá? Legal. Rafa, a sua visão sobre o assunto do momento, né? O hype da IA. Isso que o Alberto comentou é uma coisa natural da tecnologia como em si. A tecnologia ela vai surgir, ela como infraestrutura, como forma de trabalhar, e se ela de fato for adotada, você vai começar a ter a difusão de uso dela e a necessidade de você proteger. Isso é para qualquer coisa. Sistema operacional foi assim, correio eletrônico foi assim, acesso à internet foi assim. Então você disponibiliza a solução e ela em algum momento com alto uso vai precisar de proteção. Então é um movimento natural que chegou o momento. Hoje as empresas estão vendo que existe um problema em você usar a IA, que você pode ter uma IA sendo mal utilizada. Então, uma das formas de você usar a inteligência artificial é você construir a sua base, você criar a sua IA corporativa interna, a sua inteligência artificial interna, e ela começar a gerar informações para a empresa. Imagina que alguém acessa esse teu ambiente, faz uma mudança, você tem lá uma regra de compliance. Vou dar um exemplo de que você pode... Existe lá o compliance de brinde. Então eu posso dar pela política da empresa, posso dar um brinde de R$100. Vai lá, alguém invade e muda essa informação para dizer que agora o brinde é de R$3.000. E você vai só fazer uma consulta direta via lá um chat GPT interno que você tem. Então eu estou começando a ter que ter preocupação de como é que eu faço para proteger a minha IA da forma como eu estou utilizando. Isso é um movimento natural e vai ser cada vez mais relevante. Olha, agora a gente está falando de um caso simples, que é um caso de política de viagem. Imagina isso olhando para a saúde, imagina isso olhando para o judiciário, como o Alberto comentou, coisas muito mais relevantes e críticas para o negócio. Então, acho que é um movimento natural. E, voltando um pouco para a feira, acho que 2 pontos tinham bastante destaque lá e coisas que, até por conta do movimento Trust em garantir a proteção dos nossos clientes, foram 2 coisas que envolvem muito IA. Uma, a parte de automação. Então, o IA tem muito a capacidade de eficiência, você aumentar a eficiência de algo que você faz, aí ela traz muito em cima disso. E o SOC em si, ele se aproveita muito, ele tem a capacidade de se aproveitar muito de quando você usa bem a IA. Então, você tem muita... inovação em cima de IA voltada para a eficiência de SOC. Como você consegue... Porque no final do dia, o SOC ele é um serviço para a gente conseguir responder um evento de segurança o mais rápido possível. A gente tem que trabalhar num contexto que o evento ele vai acontecer. Eu tenho que trabalhar como um dia eu vou ser comprometido. Para quê? Para que eu me estruture a responder rápido. E uma das formas de responder rápido, você tem algumas... A que está caminhando para ser mais eficiente é você ter algum tipo de IA envolvida na questão de prever um evento, fazer interpretações mais rápidas e mais abrangentes de um evento. Então, você conseguir responder aquilo mais rápido. Então, isso a gente viu muito. E também muita coisa voltada para identidade. Identidade... Vamos elencar aqui que você já está falando
coisas assim bem importantes, né? São tendências de verdade. Primeiro a gente falou aqui de uma abordagem mais geral de IA, depois você entrou num tema que eu acho super relevante também, que é a questão da automação, ganho de produtividade, entre outros vários aí benefícios. Você está entrando agora na terceira tendência, no terceiro insight, que é proteção de identidade. Então, vamos abordar agora também a proteção de identidade. E identidade já é até uma frase que eu vou dizer, já é uma frase antiga, mas ainda muito atual, que identidade é um novo perímetro. Então, a partir de uma adoção gigante que a gente teve de nuvem, com uma explosão muito grande no começo da pandemia, então a gente tem hoje diversos sistemas que é onde a primeira porta de interação é eu me identificar. Ao invés de antigamente eu ia para o meu prédio, eu ia para a minha empresa, que era a primeira forma de identificação, eu dar um oi para o cara da garagem, o cara da recepção. Agora não, para eu acessar um ambiente, um sistema corporativo, é a minha identidade. Então aquilo tem um nível de proteção muito alto. E você tem cada vez mais ferramentas que vão garantir a autenticidade daquela autenticação que usam IA. Até uma delas, por curiosidade, ela utiliza como um segundo fator de autenticação a forma como você digita no teclado a sua senha. Ele consegue identificar que você é você pela forma como você digitou. É incrível. Entendeu? É o cara mostrando e eu dizendo a senha pro cara, não, usa essa senha aqui. E ele digitando dando errado. Ele te chamou um avulso e deu errado também. É uma senha assim, password que a gente estava usando. E dando errado. Então, assim, você tem... Como é que ele faz? Eu tenho que fazer o processo repetir. Eu acho que eu fiz umas 5 vezes o cadastramento da minha senha. Ele entendeu o meu padrão. E não é um teclado especial. Eu penso, cara, isso é um teclado específico. Não. Você tem que comprar o meu software. É o meu software que vai identificar o seu padrão. Só um agente instalado. Então, você tem muita coisa que ele vai aprendendo com comportamento, gera isso como informação e começa a aplicar isso. Então, isso, olhando o usuário final, não ter que carregar um token, não ter que instalar um aplicativo no celular e você garantir a eficiência da autenticação, é um negócio fora de série. Então, verdade. Foi uma coisa bem legal. Mas identidade é algo de muita preocupação. E identidade está totalmente interligado com a experiência do usuário. Sim. Então, porque como eu estou atingindo o meu usuário final, quem está usando o meu sistema, se eu deixar muito complexo, eu posso cair em desuso, eu posso cair em tentativa de burlar. Tudo de ruim que eu posso ter conforme eu vou dificultando o acesso. Então, você simplificar o acesso, garantir de eficiência, garantir de segurança, você vai trazer mais adesão ao time da empresa em si e adotar a sua política de segurança. Então, foram 2 coisas com... Tiveram várias outras. Teve segurança e API. A API é uma coisa que está muito em alta. Você está interconectando sistemas. Várias soluções. Então você tem uma ferramenta única, conversando com diversas, via um modelo mais simples de conexão, que é usando a API. Então muita gente preocupada com a segurança disso. Então assim, você tem vários caminhos da segurança e hoje tecnologia em si, você já não consegue mais ter uma pessoa que saiba tudo. Segurança está no mesmo caminho. Você tem seguranças de nichos específicos cada vez mais especializados. Você tem temas cada vez mais. E a API, por exemplo, é um deles, totalmente voltado para a área de sistema de desenvolvimento, mas é algo hoje muito relevante. Então, acho que essas 3 posso pontuar aqui como acho que o que você tinha em grande volume e com grandes empresas envolvidas. Não só, como o Alberto falou, não era só coisas iniciais, como startups, sendo novas ideias, mas grandes empresas já entendendo que isso é um caminho e mostrando como é que eles fazem para ajudar nisso aí. Legal. Quer complementar, Alberto, aí? Eu quero complementar também com algo que também me chamou a atenção, que foi algo que eu ainda não tinha visto algo tão específico, que é soluções de proteção de aplicativos móveis. Né? E é algo muito específico porque, pelo que eu vi, né, um pouco, inclusive vi demo e etc., e achei bem interessante, inclusive é algo que a gente está entendendo de que forma isso pode trazer um fit junto com a Trust. Mas eu consegui, por exemplo, se você é um cliente que usa um aplicativo móvel, né, um aplicativo no telefone móvel, e, por exemplo, trabalha com dados muitas vezes financeiros, dados que geram dinheiro. Dados sensíveis, mas que geram dinheiro. Normalmente um aplicativo de banco, um aplicativo de uma fintech, um aplicativo de quem trabalha com fidelidade, que tem pontuação, etc.
de você conseguir embarcar dentro do aplicativo uma série de proteções, tá? Para evitar que a galera burle aquele aplicativo, que os atacantes burlem aquele aplicativo. Até mesmo, por exemplo, você consegue deixar isso nativo dentro de um aplicativo. Existem essas formas de você... Chama de jailbreak, né? Que é você, por exemplo, você pode pegar o seu telefone, desbloquear ele para baixar a lojinha não oficial de aplicativos, vamos chamar assim. Então eu consigo, por exemplo, embarcar dentro do meu aplicativo, se eu sou um banco, eu posso embarcar uma proteção nele que, por exemplo, eu posso não permitir o acesso se você tiver com esse jailbreak, ou seja, com o teu telefone com a proteção quebrada, eu não permito que você acesse aquele ambiente que está protegido, né? Então, esse foi algo que também me chamou a atenção, que eu ainda não tinha visto no formato que eu vi, achei bacana também. Achei um complemento legal. Legal. Eu quero aproveitar e lembrar que nós produzimos um material, tá? Temos um e-book aqui com as principais tendências e insights esse pós-RSA. Então, se você quiser baixar esse material, a gente vai deixar um link aqui, ou está aqui embaixo, aqui em cima, dependendo da plataforma. Mas a gente está colocando aqui principalmente as visões muito pessoais dos nossos líderes que estiveram lá na feira, mas nesse material a gente aprofunda um pouquinho mais quais foram essas tendências, tá? Eu queria fazer uma pergunta, a gente já está aqui com quase 40 minutos de bate-papo, mas sobre experiências de usuário. O Rafa colocou aqui, e uma das coisas que eu tenho mais lembrança é que muitos anos atrás, quando a gente tinha esses controles de proteção de identidade, muita gente reclamava, né? Falava, não aguento mais, esse negócio não deixa eu entrar nesse site, não permite entrar aqui nesse computador. Então, assim, era realmente, de fato, muito difícil ter essa adesão, né? Olhando mais ali para o usuário, né? Vocês viram algo que chamou a atenção na RSA ou não deu tempo por tanta coisa que vocês viram lá? Assim, especificamente, Léo, já é um movimento que vem acontecendo, né? Se você pega a segurança de alguns anos atrás, era a famosa segurança do não pode. A segurança do não pode. Exatamente. Segurança do não pode. Então, quanto mais complicava, melhor, porque eu evitava que o cara fazia lá o negócio. Então, só que o que acontece, cara? Isso também inibiu o ambiente de inovação, o ambiente de criação de novas possibilidades, tá? Então, agora, a postura vai ser na segurança do sim, cara. Sim, faça. Porque você precisa fazer de fato. Você precisa inovar, você precisa fazer o negócio girar. Então, como é que a segurança consegue se conectar nessa inovação para que eu possa ser o teu freio e o teu acelerador? Ou seja, cara, tu vai acelerar aí. Mas tu precisa pisar no freio, eu conseguir estar aqui junto contigo. Como é que a segurança pode dar as mãos junto contigo para que tu consiga fazer a inovação, consiga executar, né, coisas que vão gerar valor para o negócio, sem que a segurança seja o impeditivo, sem que a segurança seja o bloqueador. E a gente pega um tempo atrás, cara, a gente via muito, ainda vê, na verdade, né? Estou fazendo um novo projeto, uma nova aplicação, estou inovando. Aí lá vem o cara, depois que está tudo pronto, lá vem o cara da segurança. Opa, calma aí, temos que testar. A gente entende naturalmente a preocupação, né? Só que hoje em dia o grande lance é, cara, eu não vou esperar o negócio acabar só para a segurança depois ir para analisar. Eu tenho que estar conectado com essa área que está lá desenvolvendo o negócio, criando a inovação, para que eu possa estar fazendo a tal da segurança by design. Eu estou fazendo aquilo em tempo de execução, em tempo de construção, para que a segurança possa de fato ser um impulsionador de negócios e não algo que está freando ali, que está fazendo com que o negócio não consiga evoluir dentro das suas inovações e construir e seguir um caminho, né? E aí na RSA a gente acaba também vendo muito isso. A gente vê soluções, por exemplo, como já foi falado aqui, de identidade, voltado para essa parte de não uso de senhas, né, que é justamente para diminuir essa fricção entre o usuário. Vou ter que mudar minha senha. Não, existem hoje dispositivos, existem formas de você acessar. Você tem uma experiência muito mais agradável, né, menos burocráticas, menos complexas e de uma forma que não expõe, uma forma com um nível de segurança. Então, eu estou conseguindo manter aquele nível de segurança. No outro modelo, né? Exatamente. Sendo que, permitindo aí uma forma completamente diferente para o negócio e não ficar refém da segurança. Acho que essa é a palavra, né? De novo, a gente ainda vê muito isso. Ainda tem muitas empresas que trabalham com essa segurança do freio. Cara, hoje em dia vai que eu estou aqui te apoiando, eu estou aqui como, né, se precisar eu te puxo, se precisar eu te freio, mas eu estou conectado e não só, eu vou esperar o final do teu processo para eu fazer algum tipo de análise, ou mesmo, talvez, nem esperar, porque de repente eu já posso sofrer
tem um problema aí, muitas vezes, ao longo desse caminho, entendeu? Quer colocar algum ponto, Rafa? Com certeza. A segurança já há alguns anos percebeu que para conseguir ter a adesão, ele tinha que ajustar a experiência do usuário. Então, no final do dia, hoje não sai ou não vai ter sucesso um produto que tenha algum tipo de interação com esse usuário final, seja do desenvolvimento, seja com o usuário de uso do sistema, se ele não tiver essa preocupação em como o usuário vai interagir com a segurança em si. Então, hoje a gente tem vários casos de uso, Alberto deu um, que é você ter não uso de senha para diminuir a necessidade de você estar preenchendo. Olha, você tem teclado, o SSO. Cara, eu guardei isso. Vou te mandar o site para tu ver a demo lá. Você tem hoje a gente tem muitos sistemas na internet. Você tem uma forma de ter um usuário único, independente. Você tem 10 sistemas diferentes na internet. Um A, B, C, um dos Estados Unidos, um de Portugal, um do Brasil. Você consegue ter um modelo em que você só faz um único logon. E ele se aproveita de tudo isso e de uma forma segura. Então, você tem o cenário de o trabalho híbrido. Você continua tendo as ferramentas ou na internet ou na empresa. Como é que o usuário final vai interagir de uma forma satisfatória de experiência? Tem muita tecnologia. O SSE está muito voltado para criar esse modelo, o ZTNA, para criar esse modelo de experiência contínua. Apesar dele estar num canto geograficamente distante, ele vai conseguir ter uma experiência muito próxima do que ele tinha se estivesse dentro da empresa. Então, hoje não tem como ter sucesso uma solução que não se preocupe em como segurança, vou interagir com o usuário final. Você tem essa preocupação sempre, e a gente sempre vê isso. Então, você vê hoje, quem está sendo destaque em alguma área da segurança, e se aquela tecnologia interage com algum tipo de usuário final, ela teve a preocupação em como ele vai consumir aquilo. Porque se for ruim, ele já tem a primeira barreira. E esse movimento de nuvem trouxe muito um conceito de adoção. Então, toda empresa hoje tem a preocupação de não só vender, se além de vender, se estão consumindo, estão utilizando. Por quê? Porque ele quer renovar lá na frente. Ele quer daqui a 1 ano, 2, 3 anos, que a pessoa, se não estiver usando, fique irrelevante. E aí não renova. E para ficar relevante, você tem que ter uma experiência agradável. Está tudo conectado. Então, uma preocupação grande hoje que todo mundo tem e é o caminho. Bom, pessoal, a gente está chegando já no finalzinho do nosso podcast. Nosso papo é muito bom. Dá vontade da gente ficar realmente conversando aqui durante muitas horas. Eu queria fazer 2 perguntas assim rapidinhas para a gente finalizar. Primeiro qual a avaliação geral de vocês da RSA 2025? Queria saber realmente o que vocês acharam sobre as tecnologias apresentadas, sobre a qualidade das pessoas que estavam lá, esse olhar de desenvolvimento, principalmente do mercado brasileiro, né? A maior comunidade esteve lá esse ano, isso é um excelente sinal. Queria essa visão de vocês. E a outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: se vocês fossem de uma empresa, qual seria a tecnologia ou o produto lá? Se vocês tivessem apenas eu não vou botar vocês nessa saia justa, mas se vocês tivessem assim, uma tendência principal que vocês adotariam trazendo para cá, que vocês viram lá, qual que vocês escolheriam para focar esse ano ou ali no próximo ano da RSA? O que vocês viram lá? Primeiro a visão de vocês, depois sobre qual tecnologia ou solução vocês investiriam mais recursos. Bom, a visão, como eu falei aqui, ela foi uma visão importante para a comunidade brasileira. Acho que para mim esse foi o principal destaque. Tá? Comunidade brasileira em peso, o pessoal participando das interações, eu vi muita gente se conectando a esses players de mercado, então isso me chamou realmente bastante atenção. E o meu resumo, cara, é que você que é profissional de segurança, cara, não finalizem essa vida sem ir para a RSA, tá? Porque de fato é um evento que você não vai ver em outro lugar. É complicado você pensar que você vai ver um evento desse tamanho e dessa magnitude, né? Para você estar se conectando com os seus pares, né? Ou se você é uma empresa de mercado, você vai fazer benchmarks. Isso é um negócio muito bacana. Você está ali interagindo com seus pares para saber o que eles estão usando, o que eles estão adotando em termos de tecnologia. Então, isso para mim é algo que me chama a atenção e resume bem a RSA para mim
em relação a isso. Em termos de tecnologia, Léo, eu vou ficar com a tecnologia que eu falei há pouco tempo, que para mim me trouxe um pouco de inovação, de fato, e em algo que a gente já vê o pessoal pensando mais na frente, que é essa parte de proteção das IAs, que eu naturalmente ainda vou explorar um pouco mais, que é algo para mim ainda muito novo, né? Mas que me chamou bastante a atenção. Esse seria algo que talvez eu buscasse aqui uma adoção, não só da própria Trust, né, que a gente já está também com essa imersão de uso de IA, mas em algo que a gente vai estudar até para levar isso para o mercado, né? Porque, bem ou mal, a gente está aí com uma série de soluções no nosso portfólio, ajudando as empresas nessa jornada de proteção, né, de detecção e resposta. Então, é algo que me chama a atenção. Um ponto também, Léo, que eu queria também dar de destaque aqui, que para mim foi algo transformador, que eu vivenciei na RSA, e eu não posso deixar de falar, tá? E eu também quero conectar esse tema com a própria segurança para a gente trazer uma reflexão, né? Não foi dentro da feira, mas ele está aos redores de São Francisco. Hoje, algo que me chamou bastante atenção são os carros autônomos de São Francisco. Sim, você tinha comentado isso daí, realmente e existe uma revolução acontecendo, na verdade. Né? Exatamente. E essas revoluções, assim, inclusive, vêm trazendo até alguns impactos para a cidade. Impactos positivos e também impactos negativos, né? Cara, é impressionante você ver engarrafamento de carros autônomos, né? Algumas atitudes dos carros, a forma como eles assim, chamam um pouco a atenção, a quantidade hoje que já está espalhado dentro da cidade. E a gente aproveitou também para beber da fonte, né? Então a gente fez lá a corrida do carro, lá pegamos lá um dos carros, né, o Waymo, e cara, é espetacular, né? Quando a gente cai um pouco na realidade e pensa, bicho, onde é que a gente está hoje, né? Estamos aqui, porque assim, eu fui nos anos anteriores, e eu já venho em São Francisco já há algum tempo, e eu vi no ano passado esse movimento. Mas o que você via? Você via um ou outro carro sem ninguém. A grande maioria das vezes você via um carro que tinha alguém sentado no banco do motorista. O cara não estava nem pegando no volante, mas o impacto não era tão grande, porque bem ou mal tinha lá alguém. Esse ano você vê esses carros todos sozinhos, cara, é algo que chama a atenção. E a gente, né, foi lá para entender, fizemos uma experiência. O paralelo que eu faço com a segurança imagina aí, né, uma empresa como essa, eu sei que naturalmente a Waymo especificamente é uma empresa do Google, né, tem provavelmente um investimento grande de segurança, mas eu fico pensando e refletindo, né, um incidente, né, num negócio como esse, né, quais as proporções e isso faz a gente refletir olhando para o futuro também, porque hoje é o carro autônomo, daqui a pouco é o que autônomo, daqui a pouco... então, essa é uma reflexão que talvez... sobre aeronaves autônomas. Exatamente. Né? Então, esse é um tema que realmente me sabe, enquanto pessoa, enquanto profissional de cibersegurança, me chamou a atenção. E eu fiz lá, participei do movimento junto, entrei no carro, etc. Foi algo espetacular. Assim, legal. Cara, foi transformador, foi muito bom. Minhas palavras finais são essas aí. Legal. Rafa, eu queria te ouvir aí. Primeiro, qual é a tua avaliação geral sobre a RSA? E se tu fosse pegar uma tendência dessas aqui que nós listamos, tanto no nosso material rico, quanto naquilo que nós abordamos hoje, o que você traria para cá? O evento em si, eu acho que uma coisa que, pegando o gancho do Alberto, de que se você tiver a oportunidade um dia de escolher um congresso, uma feira, para ir escolher a RSA, pelo menos uma vez na vida, é você primeiro... Inevitavelmente, o que você usa vai estar lá e você vai poder conversar com pessoas de produto, pessoas de venda sobre dúvidas suas sobre para onde é que a tecnologia está indo. Acho que é importante que você vai ver um suporte ali, digamos, direto da fonte. Beber da fonte. Direto lá da informação onde já está nascendo lá. Acho que isso é uma coisa que sempre ajuda e mostra o destaque. Complementando isso, você ver que a relevância do evento também está no fato de os principais players estão lá. Todos eles, sem exceção. São 600, você não tem 600 principais empresas nos Estados Unidos mas de segurança, mas as principais elas estão lá. Então, quem hoje é muito relevante no mercado global está lá participando, às vezes com estandes absurdamente grandes, outros nem tanto, mas estão lá presentes, eles entendem que tá lá, é uma obrigação que eles têm perante ao público que vai estar lá, que são clientes e futuros clientes. E esse clima que se cria
dentro de São Francisco, o Alberto comentou também, a questão de que aos redores você não para, ou a feira não para. A feira começa oficialmente 10 da manhã, acaba 4, 5 da tarde. Só que, na verdade, a RSA ela começa 8 da manhã no café da manhã, porque você vai ter algum tipo de evento. E ela continua à tarde e começo de noite. Então, e nos hotéis espalhados ali. Então, a feira ela é um grande motivo para uma celebração da tecnologia ali de uma forma como um todo. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção dentro do evento. E como tecnologia, olhando tem muita coisa, mas você escolhendo uma hoje, e é uma coisa que está em desenvolvimento no nosso mercado, a Trust está atuando para ajudar nos clientes, é você aumentar a eficiência em como você responde ao incidente. Então, vou falar de novo muito de automação de SOC. Então, como você trazer mais tecnologia que consegue interpretar as coisas, se anteceder a eventos e te gerar essa informação. Então, algo hoje que, para onde é que eu posso olharia para isso. Então, onde é que eu vou investir uma grana esse ano? Cara, eu já tenho minha proteção de e-mail, tenho minha proteção de identidade, proteção de perímetro, cara. Então, acho que é a hora de eu juntar tudo isso em termos de informação e ter isso num painel único e ter visibilidade unificada para poder responder rápido. Acho que era um bom caminho de tudo aquilo que a gente viu lá. Excelente. Aí só um último ponto, claro. Eu ia comentar, o fato de ser em São Francisco, o fato de estar em cima do Vale do Silício, te dá essa oportunidade, por exemplo, como a do Waymo. A questão, e não só, você tem, a cidade em si, ela tem muita tecnologia envolvida. Uma coisa, você está andando ou a pé, ou de táxi, ou de carro, é uma cidade que você vê algo que é uma coisa que a gente não vê aqui, por exemplo, em Fortaleza tanto. Outdoor de tecnologia é só o que tem. É só o que tem. Então, aqui a gente tem muito farmácia, roupa, supermercado. Isso é uma exceção lá. É incrível a quantidade, como a cidade respira tecnologia. O ambiente respira tecnologia como um todo. O Waymo ele é uma consequência. Então, é impactante porque a gente não tinha estado tão próximo, apesar de já ler muito, mas você vê aquilo, ó, engarrafamento, os carros cruzando, os autônomos se cruzando, se fechando, abrindo, o que esses carros levam de buzina, eles têm algumas atitudes... Então devia ter um motorista cearense escondido ali no Devia ter, a gente até algum momento discutiu se eles estavam colocando personalidades diferentes no motorista, que você tinha reações diferentes. Cara, é muito interessante o carro autônomo em si. Então, aí que já você está olhando mais para a cidade de São Francisco como um todo, que vale a pena, é uma cidade gostosa de você andar, de você curtir. Então, pegando a sugestão do Alberto, se tiver como escolher um dia, a oportunidade de ir, vá para a RSA, porque acho que a semana em toda, no geral, vai agregar muito na vida da pessoa. Legal, eu acho que nosso papo foi muito rico. A RSA, gente, para quem não sabe, ela é realizada no finalzinho de abril, ali no começo de maio. Então, se programem. Inclusive, vai ter uma mudança. Na verdade, vai mudar a data? Porque esse primeiro de abril foi por conta da pandemia. Sim. Na verdade, sempre foi ali fevereiro e março. Eles vão até voltar para o período original, que às vezes até é ruim, que às vezes já pegava carnaval. O Alberto já teve um outro caso que no carnaval teve a RSA. Então, mas eles vão voltar um pouquinho. O único pênalti em cima dessa mudança é porque vai ser um pouco mais frio. Mas fora isso, entendeu? Eu estou aqui, inclusive, com as datas, tá, Léo? Vou aproveitar para divulgar aqui para todo mundo. Eles já divulgaram, inclusive, nos outros anos, eles não divulgavam logo de cara, quando era o ano seguinte, né? Isso é bom para também a gente se programar e tudo mais. Então, e também, de certa forma, bom porque está diminuindo o gap de um ano para o outro. Ou seja, vai só demorar agora 10 meses para vir a RSA, né? Então... Pessoal, o próximo ano, no 2026, vai ser realizado de 23 a 26 de março, tá? Também em São Francisco, lá no Moscone Center, tradicional, né? Então, se preparem, reservem as agendas, né? É um evento que, como eu falei, não dá para deixar de ir. Né? Pelo menos uma vez na vida, vocês precisam ir, conhecer, entender. Então, reservem essa data, 23 a 26 de março. E lembrem-se de quando estiverem lá, procurar o nosso time, que com certeza a Trust estará presente na RSA 2026. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei como a agenda realmente é bem disputada, então eu fico lisonjeado em receber vocês dois aqui. Acho que a gente contribuiu com essas tendências, esses insights.
Eu faço um convite também para quem tiver alguma dúvida, quem quiser conhecer um pouco mais das soluções da Trust, fiquem à vontade de acessar o nosso site, de ir nas nossas redes sociais, assistir os nossos vídeos no YouTube. A Trust está aqui realmente, a gente tem isso como missão, que é de construir juntos um mundo cada vez mais seguro. Alberto, muito obrigado. Rafael, muito obrigado. E é isso, gente. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Abraços.